Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, o tema dos caças F-16 volta ao noticiário. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou hoje, sexta-feira, que a Polônia tomou uma decisão que vai acelerar a entrega dos muito aguardados jatos F-16 para a Ucrânia, embora não tenha especificado qual foi essa decisão. A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e tem sido uma aliada próxima durante a guerra, não é um dos países que se comprometeram a fornecer esses jatos à Ucrânia. O gabinete do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, não comentou sobre a declaração de Zelensky. Veja o que Zelensky disse na plataforma X. Hoje temos uma decisão positiva do governo polonês sobre uma questão específica que permitirá a Ucrânia receber os jatos F-16 mais cedo. A agência de notícias polonesa PAP, citando uma fonte próxima ao Ministério da Defesa, informou que a decisão não envolve os jatos F-16 poloneses, que permanecerão na Polônia, mas sim questões logísticas, como o transporte de jatos de outros aliados. Como vocês devem lembrar, na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que os primeiros jatos da Dinamarca e dos Países Baixos já estavam a caminho da Ucrânia. Bom, gente, não dá para desassociar a questão energética do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E a questão do abastecimento é o que mais afeta a situação dos países da região. Eu falo isso a partir da decisão da Ucrânia de interromper o trânsito de petróleo da Lukoil da Rússia. Quem trouxe à tona essa preocupação foi o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, durante uma coletiva de imprensa hoje, sexta-feira. Tanto a Eslováquia quanto a Hungria já haviam anunciado que pararam de receber petróleo da Lukoil. Isso aconteceu porque no mês passado a Ucrânia decidiu impor uma proibição ao trânsito de petróleo dessa empresa russa. Uma decisão que, segundo o Szijjártó, pode ameaçar a segurança de abastecimento desses países a longo prazo. Veja o que ele disse sobre isso. Conseguimos estabilizar a situação com soluções temporárias, mas essas não serão suficientes nem para o futuro próximo. O que a gente precisa entender é que, mesmo com as autoridades ucranianas mostrando alguma disposição para resolver essa situação, as tentativas não têm se concretizado. Isso coloca a Hungria e a Eslováquia, países sem acesso ao mar, numa posição bem complicada, já que dependem do trânsito de gás natural e petróleo via Ucrânia, pelo ramal sul do oleoduto de Druzhba. E tem mais, a proibição ucraniana não afeta todos os exportadores de petróleo russos. Alguns ainda conseguem passar seu produto pela Ucrânia. Foi o que informou a transportadora de petróleo eslovaca Transpetrol ontem, quinta-feira. Bom, gente, hoje, sexta-feira, um drone ucraniano atingiu um mosteiro na região de Kursk, na Rússia, resultando na morte de uma pessoa. Quem trouxe essa informação foi o governador regional, Alexei Smirnov, lá no aplicativo Telegram. De acordo com o canal Mesh, também no Telegram, um paroquiano de 60 anos faleceu por volta das 8h30, horário local, após um drone disparar 8 projéteis contra o mosteiro de São Nicolau Belogorsk, que fica em Gornal, uma vila bem próxima à fronteira com a Ucrânia. Até agora, as autoridades ucranianas não comentaram sobre esses ataques, e a imprensa ainda não conseguiu confirmar a informação de forma independente. Nós sabemos que Kursk, assim como outras regiões fronteiriças da Rússia, tem frequentemente sofrido com ataques das forças de Kiev. Só para vocês lembrarem, na terça-feira anterior a esse ataque, um drone atingiu uma fábrica de dispositivos elétricos na cidade de Korenevo, provocando um incêndio, mas felizmente sem vítimas. Sobre o mosteiro atingido, ele foi fundado em 1671 e tem uma história bem rica. Por exemplo, lá já chegou a se hospedar o famoso escritor Fyodor Dostoiévski, autor de obras superclássicas como Crime e Castigo. Para quem não sabe, Dostoiévski imortalizou suas conversas com os monges desse mosteiro no seu romance Os Irmãos Karamazov. Bom, mudando de assunto, mas está rolando uma visita de uma delegação militar russa à Coreia do Norte. Essa delegação está trabalhando na implementação dos acordos que foram firmados durante a recente visita de Putin a Pyongyang. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou essa informação hoje. Liderada pelo vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexei Krivoroshuk, a delegação chegou a Pyongyang hoje, 19 de julho, conforme noticiado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA. Durante essa visita, eles se reuniram com o Kim Jong-un para discutir a implementação dos acordos. Só para relembrar, em 19 de junho de 2024, um mês atrás, durante a visita de Putin a Pyongyang, Rússia e Coreia do Norte assinaram um pacto de parceria estratégica abrangente. Esse pacto é importante porque inclui uma cláusula de defesa mútua em caso de agressão contra um dos países, algo que Putin fez questão de explicar após a assinatura do documento. Peskov comentou que os trabalhos estão em andamento, inclusive na implementação dos acordos alcançados durante a recente visita oficial do presidente Putin a Pyongyang.
Ele acrescentou que foi uma visita rica, informativa e produtiva e que agora os dois lados estão trabalhando para implementar os acordos firmados. Bom, a parceria estratégica entre Rússia e Coreia do Norte com certeza tem o potencial de alterar o equilíbrio de poder na região. Com a cláusula de defesa mútua, qualquer agressão contra um desses países pode levar a uma resposta conjunta, aumentando ainda mais as tensões. Isso pode levar países como os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul a reverem suas estratégias de segurança e defesa. Além disso, a aliança entre Moscou e Pyongyang pode fortalecer a posição de ambos os países frente às sanções e pressões internacionais. Por exemplo, a Coreia do Norte pode ganhar acesso a tecnologias e recursos russos, enquanto a Rússia pode se beneficiar do fornecimento de material bélico para o uso na Ucrânia. Mudando um pouco de assunto, hoje, sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça, principal tribunal da ONU, emitiu uma decisão importante. Eles declararam que as políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados violam o direito internacional. Então, vamos entender melhor isso. Segundo a CIJ, os assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, juntamente com o regime que os sustenta, foram estabelecidos e mantidos em violação às leis internacionais. Além disso, o tribunal destacou que Israel pratica uma discriminação sistemática contra os palestinos nesses territórios. Essa ocupação foi classificada como uma anexação de fato, e o uso dos recursos naturais palestinos por Israel também foi condenado como uma violação do direito internacional. Bom, de forma clara, o tribunal destacou que essas políticas e práticas ilegais infringem a obrigação de Israel de respeitar o direito dos palestinos à autodeterminação. E essa opinião não veio do nada, ela surge após um pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas feito em janeiro de 2023, ou seja, muito antes dos ataques do Hamas em 7 de outubro e do início da guerra em Gaza. A Assembleia solicitou ao tribunal que avaliasse as consequências legais da ocupação israelense dos territórios palestinos, incluindo a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. Agora vocês podem estar se perguntando, e o que isso significa na prática? Bom, embora a opinião da CIJ não tenha caráter vinculativo, ela pode ter um impacto político importante. Israel já enfrenta uma crescente pressão internacional e isolamento devido à sua ofensiva em Gaza, onde, segundo a autoridade de saúde locais, quase 39 mil pessoas, incluindo milhares de crianças, foram mortas desde o início do conflito. Essa decisão da CIJ também coincidiu com uma votação no parlamento israelense, que rejeitou massivamente a criação de um Estado palestino, mesmo diante da pressão global, incluindo dos Estados Unidos, que há décadas apoia oficialmente a solução de 2 estados. Além disso, há outro caso em andamento na CIJ movido pela África do Sul, que acusa Israel de genou pontinho em sua ofensiva em Gaza. Tanto os Estados Unidos quanto Israel negam essas acusações. Para resumir, a Assembleia Geral das Nações Unidas pediu ao CIJ para que ele esclarecesse as consequências legais da violação contínua por Israel do direito dos palestinos à autodeterminação e das suas ações de ocupação, assentamento e anexação dos territórios ocupados desde 1967. Bom, ainda sobre o Oriente Médio, os Houthis do Iêmen assumiram a responsabilidade por um ataque que atingiu a capital de Israel, Tel Aviv. Além disso, justificaram a ação como um gesto de solidariedade ao Hamas, que está em conflito com Israel na faixa de Gaza. Essa alegação veio diretamente de um porta-voz das Forças Armadas Houthis nas redes sociais. Conforme relato da polícia de Tel Aviv, o ataque resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 12 feridas. O comandante do distrito de Tel Aviv, Peretz Samar, comentou sobre a dificuldade inicial em identificar a origem da explosão, isso devido ao nível de destruição em uma área bastante ampla. Agora, o que realmente chama a atenção aqui é como esse ataque conseguiu escapar do sofisticado sistema de defesa aérea de Israel, conhecido como Iron Dome, ou cúpula de ferro. Nos últimos 9 meses, os Houthis tentaram atacar Israel com drones e mísseis, mas todos foram interceptados até então. O porta-voz militar Houthi afirmou que esse novo drone foi especificamente projetado para evitar a detecção pelas defesas aéreas israelenses. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.